Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse conteúdo, mas está no ar o episódio 2 do Nexus Cast. Não poderia começar esse vídeo diferente senão agradecendo a você que assistiu ao primeiro, porque recebi muitos feedbacks, foi sobre feedbacks, muitos feedbacks positivos, graças a Deus. Que bom que foi esse impacto e é o que nós da Nexus queremos estar trazendo cada vez mais para você que pensa em ser aí um representante, que é um supervisor, que tem plataforma dentro desse ramo do consórcio. Graças a Deus. Mas hoje, o convidado. Tá bom. Um, um ramo muito rico, muito próspero, um ramo abençoado por Deus, porque aqui nós realizamos sonhos de pessoas. E hoje, o convidado está muito especial também. Muito especial, graças a Deus, é um parceiro aí de longas datas. E esse episódio é para você que pensa que é só abrir a loja e vender. Consórcio não é só vender, porque o consórcio ele tem muitas coisas nas entrelinhas, principalmente na questão jurídica. Dito isso, eu acho que você que está assistindo já sabe de quem eu estou falando. Eu quero aqui apresentar a vocês o Dr. Dayalisson Torres, o DT Jus, vem colado com a Nexus, todos os processos que a Nexus vem fazendo, esse homem está à frente. E graças a Deus por isso, doutor. Não poderíamos começar diferente, mas contando um pouco do senhor, como é que o senhor caiu aí nesse ramo do consórcio, né? Legal. Graças a Deus que hoje é conhecido aí no Brasil inteiro. Fala um pouco aí do senhor pro pessoal. Primeiro, deixa eu agradecer, Carlos, estar aqui junto com vocês, com a Rede Nexus, né? A Rede Nexus eu tenho um orgulho de dizer que a gente acompanhou desde a origem, né? Desde a Desde essa origem, criação. né? Embrionário, quando era um embrião ali, o senhor já estava no meio. Verdade, verdade. Então, assim, para a gente é um prazer muito grande ter acompanhado essa trajetória. E eu posso dizer que a gente está aí mais de 10 anos já de estrada em Mais de consórcio. 10 anos. Com a Rede Nexus, eu acho que nós estamos ali, com o grupo, né, como um todo, há uns 7 anos mais ou Tem mais menos, ou menos isso, né? pô. Me corrija se eu estiver Exatamente. equivocado. Era da Nexus quando não era nem Nexus ainda. Não era Nexus. Já estava com os nossos representantes da nossa plataforma. Era isso mesmo, É, perfeito. Então, ver esse crescimento, ver essa estruturação, e é o que a gente vai conversar muito aqui hoje, né, exato. sobre consórcio, sobre estruturação de Com representações, porque não é certeza. só vender. Como você bem citou, muito se pensa vender. Vender é importante, é o coração da coisa, mas não é só isso. A gente precisa estruturar, a gente precisa avançar. Mas falando um pouco da nossa história, eu estou à frente desse projeto, que carinhosamente, né, a gente coloca o nome de DT Jus lá no escritório, onde tem uma equipe, não é só o da Alisson, dois Uhum. à frente disso, tem uma equipe especializada em consórcio. E, de fato, a gente inicia essa trajetória há mais ou menos 10 anos. Eu peguei o consórcio quando a coisa ainda era bem Ei, amador, verdade, doutor. sabe? Existia um amadorismo no mercado de consórcio, existia ali um improviso. E o que vem acontecendo nos últimos anos é justamente essa transformação, Carlos. Cada vez mais as empresas estão estruturadas, Sim, cada vez mais hoje se parte de qualquer planejamento, de qualquer reformulação do cliente. Então, eu primeiro entendo a visão desse cliente para que aí eu possa estruturar a empresa dentro dessa realidade. Por quê? Porque eu qualifico minha venda. Não é uhum, como a gente está conversando aqui, não é só sim, vender por vender, é vender de modo qualificado. E isso passa por muita setorização, sabe? Então, como eu te falo, a gente pegou toda essa evolução, pegou verdade. muita alteração, inclusive normativa também, do consórcio. Então, eu pego o consórcio desde aquele período mais amador, vamos improvisar aqui, até hoje, empresas cada vez mais estruturadas, e fico muito feliz que o setor jurídico, o DTJus, ajudou a essas estruturações, sabe? Então, se eu posso fazer uma rota simples, rápida, Carlos, sobre o que é o consórcio e essa evolução, é justamente isso. A gente tinha uma visão mais amador de, eu vendo, e se eu vendo bem, Verdade. tá ótimo. Hoje já não é mais só isso. Eu preciso vender, mas não é só vender muito, é vender com qualidade. Exato. E é muito engraçado isso que o senhor falou. Hoje em dia eu não vejo mais uma representação. Antigamente se planejava em abrir uma representação, só focava assim: eu preciso de tantos vendedores, eu preciso disso aqui, eu preciso da estrutura. Ninguém pensava assim: eu preciso do jurídico. Sim, E hoje, lá na Nexus, a primeira coisa que a gente fala quando o cara está sublocado, que hoje a Nexus tem um sistema de sublocação, que é a pessoa que é promovida, ela caminha ali, galga ali alguns passos para realmente abrir sua estrutura, hoje a gente dá esse suporte. E a primeira coisa que eu falo é, tá, e jurídico, sim. como é que tá?
porque não é só vender. Sim. E quanto mais cedo a pessoa entende que vender não é só vender, trabalhar com consórcio não é só vender, fica mais fácil, né, doutor? Você acha esse processo Não, sem realmente melhor? sem dúvida, outra coisa, esse já é um diferencial da Rede Nexus hoje, porque houve sempre uma preocupação em estruturar, e existe uma preocupação que, essa base de representantes hoje que a Rede Nexus tem, Uhum. todos eles têm um acompanhamento jurídico, têm um acompanhamento contábil, enfim, tem treinamento constante. Então eu acho que é um diferencial hoje da rede, e eu noto, né, de perto a sua preocupação constante com a questão de: Bastante. "Ó, eu preciso do setor jurídico atuante", né. Antigamente, você falou muito bem, Carlos, pegando de novo esse gancho de evolução do mercado de consórcio, não se falava em setores jurídicos. Não. "Ah, eu preciso de um setor jurídico". Não, não preciso disso não. Hoje é essencial. Hoje uma empresa com a representação que não tenha setor jurídico, ela está fadado a abrir e em pouco tempo fechar as portas. Por que que eu Concordo. falo isso? Porque tem que se pensar de modo estratégico. E de novo, não é mais só vendas. Não é, né, doutor? Principalmente as leis que elas vão mudando cada dia mais, principalmente no ramo do consórcio. Sim. Eu acho que o Bacen, ele atua muito nisso, principalmente no Ceará, por conta do Banco Central ser aqui justamente o escritório que toma de conta do consórcio, ele se situa aqui em Fortaleza, né, doutor? E como é que o escritório age perante essas mudanças, tudo mais, doutor? O que que o senhor padroniza isso aí dentro do escritório? A gente hoje o consórcio lá no escritório, ele é mapeado o Brasil todo. Então, tudo que acontece no mercado, seja de atualizações normativas, seja de práticas do mercado, a gente monitora a nível Brasil. Isso é muito interessante porque os representantes hoje que estão na nossa base, inclusive aqui junto com a Rede Nexus também, nós conseguimos trazer boas práticas de Sim, mercado, com que é um certeza. primeiro ponto importantíssimo, e além de trazer essas boas práticas, nós conseguimos eh, moldar essas tendências. Ó, hoje é uma tendência que está Uhum. acontecendo que a gente pode trazer para cá. Ó, hoje é uma prática que está acontecendo que não é interessante para a gente. Então, esse mapeamento é muito importante. E mais do Sim, que isso, ter essa proximidade mesmo. O próprio, como você citou aqui, o Banco Central, que é quem fiscaliza, organiza e, de fato, está à frente, né, dessas situações do consórcio, das administradoras, especificamente, ela tem a sua normativa. Ela tem, por exemplo, a resolução mais recente, que é a 285, mudou muita muito coisa sobre falada essa, né? né? Veja que nessa resolução, Carlos, ela trouxe uma transparência maior para quem? Para esse Uhum. consorciado. Então, as empresas começou e precisa se adequar a esse normativo do Banco Central. Sim. Então, hoje é algo que o escritório acompanha e mais do que isso, a gente acompanha e implementa rapidamente na nossa base. Até porque, essa lei ela pode impactar até na venda final do vendedor, quando o vendedor pensa que não é importante, mas saber dessa lei hoje, Sem dúvida, dessa lei é muito importante para o sem dúvida. vendedor também, né. Muitas vezes o vendedor ele deixa aquilo ali de lado, ele não se atualiza. E como é que o escritório age perante isso com treinamentos, doutor? O senhor faz esses treinamentos periódicos? Eu sei que Sim, na Nex o senhor faz. sim. Na Nexus a gente está direto no Na treinamento. Nex o senhor Eu faz. sei que, Carlos, você e Hanna lá é muito preocupado sempre com isso, com Sempre, treinamento, com sempre. conhecimento constante, né? Então isso é muito importante. E de fato hoje sim fazemos constantemente a gente está palestrando, conversando de perto com times comerciais, com pós-venda, com a própria gestão dos representantes, né, das Muito importante. representações, para que possamos trazer essas boas práticas. Isso Sim. é algo que a gente tem muita preocupação. De novo, constantemente a gente vem trabalhando em cima disso para que essas tendências, esses normativas, essas atualizações possam ser implementadas o mais rápido possível. Porque é aquela coisa, as empresas e o mercado de consórcio está cada vez mais estruturado e Tá, complexo. isso é verdade. Então, se você não tem uma orientação jurídica estratégica para trazer essas interpretações, essas aplicações, né, essa execução, não tenha dúvida, terá uma dificuldade bem maior esse representante. Verdade, e aí vem esse fato mesmo da pessoa pensar que é só vender, que é só ser promovido, que é só ser não sei o quê, mas isso é muito importante. Doutor, sem expor muita coisa aqui, mas o senhor pode me contar aí um caso real aí que o senhor bateu, que assim, assim, a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem muitas coisas que não se aplica ao consórcio. Sim. E muitas vezes o consorciado ele confunde isso. Então teve algum caso aí que o senhor teve que passar e fazer alguma coisa? O senhor Na pode verdade, falar pra vou gente? aproveitar essa sua indagação, Carlos, Perfeito. para trazer dois pontos importantes. Incrível. Primeiro, nessa trajetória que a gente vem conversando aqui, saindo do amadorismo lá atrás para hoje estruturas cada vez mais complexas, note que você tem por parte desse representante, e é uma coisa que eu vejo que o mercado também mudou, Uhum, e nós precisamos ter um olhar atento para isso. Por exemplo, eu acompanho a sua trajetória, acompanhei sua trajetória, verdade. e eu noto que para que você fosse alçado a representante, à época,
a dificuldade era muito maior. Você É, passava pelo não era só vender, vendia bem, mas aí você passava por treinamentos constantes, você tinha uma cobrança, ou seja, isso era se verdade. formava uma Uhum, liderança inclusive que você hoje foi forjado. Hoje, e aí é um ponto que eu acho que o mercado precisa se atentar, se lança esses representantes, o cara é muito bom em venda, se lança já ele joga, de né? Tá modo muito prematuro. gratuito, né? Isso, doutor. Prematuro. Então, assim, antes a gente tinha um processo mais rígido, hoje se flexibilizou muito e eu Incrível. acho que é algo que a gente precisa repensar. Então, se eu pudesse trazer aspectos práticos, por exemplo, já tive representações, o cara é um bom vendedor, foi alçado representante muito rápido, e eu lembro até, né, eu sempre brinco com isso, ele me ligou e disse assim, doutor, o que é um CNPJ? Mas, olha, Sabe? Então, assim, ele não estava preparado para isso. Então, essa questão hoje do mercado flexibilizar isso é algo que a gente precisa logo, logo repensar. Eu acho que a gente precisa forjar essa e liderança, exato. sabe? Isso é muito legal o senhor tocar nesse ponto, que é uma verdade muito grande, é algo que me aflige muito, porque, poxa, na minha época eu tive que ralar muito, mas Acompanhei. muito, muito, verdade. Conheço eu desde vendedor, eu ia para os seus treinamentos. E hoje em dia, na Nexus, a minha esposa que criou Fábrica de Líderes, Sim, que é justamente visando isso, doutor, sabe? Dar essa reforçada no cara que pensa que, ah, não, só é ser promovido e pronto, eu continuar vendendo, eu vou botar mais gente para vender, e aí eu vou ganhar dinheiro e tudo mais. é E isso. ele se torna um vendedor com comissão maior. É isso. Ele não pensa no futuro, nos problemas jurídicos, nos problemas de CNPJ, imposto, tributário, tudo. Eu vejo uma deficiência disso no mercado, né, doutor? E qual conselho que o senhor poderia dar em relação a isso? Dois pontos muito importantes. Primeiro, você, eu gosto sempre de dizer isso, se aliar a quem já passou por isso. Sabe? Ótimo, E é por isso que vem mais uma vez, eu defendo essa bandeira ótimo. junto com você, a Rede Nexus tem essa estruturação. Então você precisa se acompanhar com quem já passou, com quem já sofreu essa dor. Isso facilita a sua jornada. Segundo, conhecimento constante. Preciso buscar conhecimento Conhecimento, é constantemente. Então eu preciso entender de pessoas, eu preciso entender de gestão, eu preciso entender de liderança. Então perfeito. muda a pegada, não é só como você falou, não é só mais vender. Sabe? E voltando objetivamente para a sua pergunta que você trouxe, doutor, como é que funciona essa questão do consórcio? Tem lei própria, né? Com o Código de Defesa do Isso, Consumidor. Isso, exato. inclusive, não é só uma dúvida Porque, que. assim, só para Fica à vontade. pegar o gancho, eu já vi muitos representantes sofrendo com isso, do cliente Sim. chegar e, ah, mas no Código de Defesa do Consumidor tem isso aqui. Mas nós entendemos que não. O Código de Defesa do Consumidor tem muitas coisas que não se aplicam dentro do consórcio, não é isso? Você disse tudo, não só representante. Tem colegas, inclusive advogados, que têm, às vezes, essa dúvida. Olha que legal. Sabe? Por que que eu falo, às vezes, essa dúvida? Porque, de novo, pessoal, a lei do consórcio é uma lei própria. Própria, né? Ela é uma lei especial. Então, se eu estou tratando de consórcio, ela é a imediata de aplicabilidade. Eu tenho um Código de Defesa do Consumidor que ela pode até ser aplicada de modo subsidiário que a legislação própria, porventura, não discipline. É o que a gente chama, teoricamente, no direito, Hum, de diálogo das fontes, né? sim, Mas, assim, uma coisa é dialogar, outra coisa é substituir. Por exemplo, quando se fala de, eu quero encerrar o meu contrato, vamos trazer um exemplo mais prático, né, para perto pronto, aqui do pessoal. ótimo. Olha, eu quero cancelar meu contrato. Eu posso? Pode. Todo contrato hoje que eu faço, eu posso fazer o cancelamento dele. Só que diferente do que é estipulado lá no Código de Defesa do Consumidor, como eu tenho lei própria, que é a lei do consórcio, eu posso cancelar, mas eu tenho que disciplinar dentro da legislação. E o que é que ela diz? Uma vez eu pedindo esse cancelamento, ele não vai se dar de modo imediato Uhum, essa evolução. Aí você pode me perguntar, mas Delas, por que que não é de modo imediato? Explico. Além de ótimo. ter previsão legal, para nesse sentido, não será de modo imediato, o que se busca ali é proteger o grupo, é o coletivo, não individual. Então, a partir do momento que eu entro neste grupo esse autofinanciado, né? Estou Sim. investindo ali para criar um fundo comum, para que eu possa ter essas contemplações. Se eu entro e saio e levo esse dinheiro em conjunto, Como é que vai eu contemplar outra pessoa? pronto, eu comprometo todo este grupo. É por isso que o legislador, ao criar a lei do consórcio, ele disciplinou. Posso sair? Posso. Mas eu saio, e é importante o representante saber disso, porque Isso. muitas vezes chega lá o advogado, que não tem esse conhecimento, né, da legislação específica, chega também o próprio cliente confuso, e é importante ele esclarecer que posso cancelar? Posso. Posso pedir a rescisão desse contrato? Sim. Agora, eu saio, vou para o grupo dos excluídos, onde eu Uhum. posso ser sorteado nesse grupo dos excluídos para ter a devolução dos meus De valores, imediato. com taxas administrativas, porventura, descontada, né? Ou ao final do grupo. Inclusive, o STJ vem e diz o seguinte: ao final do grupo, contado 30 dias. É, Sabe? Então, exato. então, assim, não é de Não é modo nem de imediato, não é depois de do que o modo grupo acaba, imediato, né? não é de modo imediato. Então, é importante fazer esse esclarecimento, porque às vezes se traz o Código de Defesa do Consumidor quando, na verdade, ele não pode ser colocado, porque eu tenho Entendi. lei própria para tratar sobre isso.
Até aproveitando, falando sobre essa lei própria, doutor, vamos lá. Há algumas semanas atrás, houve um burburinho de um vídeo que viralizou aí. Eu quero trazer isso porque meus representantes também correram para mim. Meu Deus, o que que está acontecendo? Que um certo rapaz, certa pessoa afirmou ali, acho que de forma errônea, de que cancelou, tinha que receber o dinheiro de imediato, que estava no Código de Defesa do Consumidor, se não me engano. Mas o escritório já preparou sobre isso. Tenho certeza que o Não senhor deve só ter sido bombardeado. muita ligação a gente recebeu e hoje, infelizmente, é uma tendência, né, essa questão dos fakes. Você Fê. cria uma história inverídica, uma inverdade, e isso começa a ser propagado e logo a gente fica com desinformação. Então, peguei este caso sim, chegou muita ligação de representante lá para Inclusive nossa eu base, mesmo mandei logo para o senhor. entrou em contato com a gente e, pessoal, assim, de novo, é uma desinformação, tá? Não existe essa questão da devolução. Houve uma a ideia, a história é essa, né? Houve uma alteração normativa via Banco Central que agora a devolução se dá de modo imediato. Não, não é verdade, meus caras, tá? A coisa continua da mesma forma que a gente já vinha conversando aqui. Tem uma lei própria, lei do consórcio, e ela não se dá de modo imediato justamente por essa proteção coletiva, porque a ideia aqui é que o grupo possa se fortalecer cada vez mais. Eu Sim, tenho sim, ao final, seja pelo grupo dos excluídos, seja pelo final do grupo, a devolução desses valores, por óbvio, isso não vai ficar com a administradora, eu posso rescindir. Agora, ela não se dá de modo imediato. perfeito. Então, ter esse cuidado, isso está previsto lá na lei do consórcio, e a gente tem que reforçar isso, Carlos, porque, de Ótimo. novo, a desinformação, infelizmente, está aí. Tá. Então, a gente precisa acabar com essas situações fakes, e, de fato, essa veiculação foi totalmente inverídica, fora, inclusive, dos preceitos legais. Então, que bom. Então, você, cliente, tá, que pensa que fez um consórcio e desistiu, irá perder o seu dinheiro, você não perde o seu dinheiro. Pelo contrário, você beneficiou outra pessoa, assim como você poderia ter se beneficiado se você continuar. Então, a regra do consórcio é: fez um consórcio, não cancela, paga direitinho sua parcela ali, que eu tenho certeza que um dia ou outro você vai estar feliz aí com o seu bem, né, doutor? Você é representante, né? A gente agora puxa, você é representante, chegou, vou devolver de modo imediato, fazer essa Não rescisão? Não, existe. não. Isso não é uma verdade, muito pelo contrário, segue a lei do consórcio. Principalmente que tem muito representante que recebe na sua loja aquele estudante de direito, que Esse é acho mais que o senhor já complicado. pegou muitos casos assim, não Já, 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 doutor? já, O já. que fazer, doutor? Tem uma loja e acontece isso. Sim, Qual o eu procedimento? costumo sempre brincar até com isso, de uma certa forma, porque esse estudante de direito ele é que é mais exaltado, né? Então, se você tem ali uma Tá no situação segundo semestre se ali. você tem uma situação de estudante de direito, ele chega mais exaltado. Eu sempre falo o seguinte, eu acho que a representação ela tem que sempre estar estruturada para receber nossos consorciados, seja Sempre. terceiros que porventura Sim, vão ali em nome dele, da melhor forma possível. Agora, são situações, seja estudante de direito, seja o próprio advogado, que vai tratar sobre uma rescisão ou do campo jurídico, é por isso, de novo, a ideia de essencial o setor jurídico. isso é essencial. Encaminha para o setor jurídico, ele trata com esse estudante, ele trata com esse advogado, até para que possa esclarecer dúvidas e demonstrar como o time comercial vende. Até porque hoje, Carlos, a gente tem, de novo, estruturas cada vez mais sólidas e complexas. Veja, para que você faça uma venda de consórcio, você passa contrato lá em letras garrafais, se tratando de consórcio, você tem o período da checagem, você tem o pós-venda fazendo esse acompanhamento. Então, assim, Exato. é toda uma logística para que essa venda efetivamente aconteça. Então, isso é importante porque traz segurança para o nosso consorciado e para a nossa empresa. Legal. Então, importante sempre focar muito nisso para passar esse informativo, Legal, doutor. sabe? Falando sobre isso também na Nexus, nós temos aqui um sistema também, doutor, que nós temos um resumo do contrato do consorciado, a Sim. qual o vendedor ele lê com o consorciado para que ele esteja sabendo o que fez, e temos também uma checagem da própria loja, porque hoje as administradoras que trabalham com a Nexus, hoje elas fazem o sistema de checagem, como o senhor falou, Perfeito. e temos uma checagem própria. Isso é bom, doutor, ao seu ver? Isso é bom É ou bom, é bom não, na verdade é excelente e essencial. Você hoje tem uma checagem feita pela administradora diretamente, mas é importante também a própria base aqui de representantes ter as suas checagens. De novo, essa questão de segurança, seja para o nosso consorciado, aquele cliente nosso que está ali fechando o contrato, seja para a empresa, essa segurança nunca é demais. Agora, claro, todos os setores jurídicos, e aí Brasil afora que atuam no mercado, sempre tem que ter um cuidado e um desafio muito grande de não engessar a venda. sim. Agora, não engessar a venda é você ter pelo menos seguranças mínimas ali posta para que essa venda possa ser feita com qualidade.
com qualidade, não é de qualquer forma, Não, né, de doutor? qualquer forma. Pode vender, mas com muita transparência, porque o consórcio ele é muito bom. Sim, O consórcio ele muda vidas tanto do vendedor quanto do cliente. perfeito, Não é isso, doutor? perfeito. Doutor, e o que é que você diria para alguém hoje que quer abrir uma representação? O que é que ninguém fala para essa pessoa que acontece? É, Ao seu ver aí, na sua visão. e aí é muito gancho do que a gente já vem conversando aqui, sabe? Porque assim, Carlos, note, antigamente a gente tinha um processo mais rigoroso, você passou por isso, você foi forjado nisso. Hoje, eu noto que a gente tem ali uma flexibilização, então esse representante tem que ter cuidado. Primeira coisa que eu poderia dar de conselho aqui para qualquer representação é estruture. Hoje o setor jurídico, como você falou, não é algo que, será se eu vou ter? Não, não. Eu Uhum, tenho que ter, eu tenho que estruturar, ele é essencial. Hoje eu diria até que é obrigatório, para que, de novo, essas alterações normativas possam ser acompanhadas perfeito. e que eu possa estruturar a empresa cada vez mais. Sim. Eu costumo sempre falar isso nas minhas conversas, Carlos. Eu acredito que uma representação hoje ela passa, ou qualquer empresa passa por 4 pilares importantíssimos, né? Fases importantes. Eu tenho desde a fase de sobrevivência, você passou, qual é a fase de sobrevivência? Você é aquela que a gente faz tudo, Ele é o né? filtro para ver se você É o, vai ou não vai. é o filtro. É, Se vai ou passar não vai. dali, você Aí agora você fica. deslancha. Que a sobrevivência é justamente o representante, ele recebe a venda, ele organiza essa venda, ele prospecta, ele manda para a administradora, ou seja, é você e você, sabe? E aí eu passo para o segundo momento, a segunda fase, que é aquela de pessoas. Eu começo a estruturar mais minha representação. Eu consigo trazer pessoas, inclusive melhor do que eu, para fazer nas suas respectivas áreas o que deve ser feito. E essa fase ela é muito importante. Eu tenho uma terceira fase, Carlos, que é de processos. Ou seja, procedimentos operacionais padrões claros, que não precisa mais desse representante estar ali, ó, em loja ou direto Uhum. batendo nisso. Por quê? Porque já existe um procedimento claro. Então, se eu tenho pessoas, eu tenho um procedimento, eu vou para a última fase, que é o sonho de qualquer empreendedor, de qualquer empresário, de qualquer representante, que é a fase plena da empresa. Que a A empresa empresa está caminhar rodando ali ali, com ó. os próprios Você pés, pode né. sair, você pode estar lá, você pode estar. A empresa vai rodar, o mecanismo vai rodar. Por quê? Porque está bem estruturado. Então, se eu puder passar aqui um conselho, mais uma vez, para o representante é se estruture cada vez mais, busque cada vez mais conhecimento, se aproxime efetivamente de pessoas no mercado sérias, que Legal, faz um trabalho sério, que sabe qual é a sua dor e pode te acompanhar. legal. Doutor, e para o representante que ele acaba de abrir a loja, você sabe que alguns ainda vão para o campo. O senhor acha que, no seu ver, existe um tempo para que ele faça aquilo, para que ele esteja em campo, ou ele pode atuar sempre, ou vai ter um momento que ele precisa se retrair um pouco mais É, né, para a questão da venda em si mesmo, direta? na verdade, eu entendo que se ele tiver nessa fase de sobrevivência, não vai ter outro. Tem que ir? Precisa, porque ele precisa se Existe. capitalizar. Aí eu quero saber se existe um tempo que o senhor acha determinante. É, assim, vai depender muito do perfil. Tem pessoas que passam por essa fase, Carlos, mais rápida. Tem Hum, outros que demoram um pouco mais. Então, assim, não é que eu não defenda a questão do representante, do empreendedor, ele estar à frente da venda. sim, eu entendo. Eu entendo que ele pode estar à frente, sim, dessa operação. Só que isso não vai ser ad eterno. Isso vai ter um tempo. Tem pessoas que 3 meses já está trazendo novas pessoas, estruturando, e ele não precisa mais. Porque é o seguinte, o que é que eu sempre defendi e defendo, Carlos? Aquele representante que ele está ali na operação, vendendo, vamos dizer assim, diretamente, ele está deixando de pensar o negócio Aí acaba o ponto perfeito, crucial de um negócio, que é o estratégico, né. estratégico. Quantas vezes a gente deixa o estratégico para o lado e foca só no operacional, só no operacional, operacional, e o representante que está fazendo isso, eu acho que ele está deixando dinheiro na mesa, Sem dúvida, porque ele deixa de pensar, sem ele dúvida. fica naquele macro ali só de vender, de ensinar o vendedor e esquece os processos dentro da empresa dele, não é isso, Esse é doutor? o grande problema, entendeu? Se você não pensar estrategicamente em sua empresa, bote a cabeça. Ninguém vai pensar por você. Isso aí é uma realidade. Então é importantíssimo você muitas vezes sair dessa operação direta, eu digo da venda mesmo direto, passa para uma fase quanto mais rápida. Aí, de novo, vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que Ótimo, 1 mês, 2 meses já está tranquilão ali, né. trazendo pessoas, estruturando. Outros não, outros demoram mais E eu tempo. acho que esse processo é o que a gente falou no começo, é a pessoa que é mais preparada. Sim, sim. A pessoa que ele não foi para uma mesa só porque era um bom vendedor, mas porque realmente está preparada, porque não adianta ser promovido sem saber trabalhar com pessoas, sem saber liderar. Senão você vai ser um vendedor com uma comissão maior. É isso. E ninguém está sendo promovido, você tem que aprender a ser empresário, não é isso, Sim, doutor? sim, Pensar como sim. empresário, Gestão, eu preciso aprender gestão. gestão. E qual a importância, pegando esse gancho também, qual a importância que o senhor vê para um ecossistema? Eu vou dizer o seguinte, vamos lá. Aqui na Nexus hoje, o senhor concorda comigo que somos um ecossistema inteiro de empresários dentro, né? E mas o representante ele pode totalmente ficar sozinho.
Mas onde o senhor vê a importância de ter esse ecossistema? É fundamental, é como eu falei aqui inicialmente, é reduzir, é pegar atalho. Se o representante ele vai sozinho, ele tem possibilidade disso? Tem. Tem. Agora, se eu tenho um ecossistema, como aqui a Rede Nexus, esse caminho ele será percorrido muito mais rápido. Se eu demoraria um ano para estruturar da forma que a gente está conversando aqui, Uhum. numa situação da Rede Nexus, 3, 6 meses, eu já consigo fazer. Por quê? Porque eu estou pegando atalho, eu estou do lado de quem já fez e como fazer. Então, hoje é de extrema importância você se aliar a pessoas, como eu falei, que já sabe qual é o caminho. Exato, Isso fica muito mais importante. fácil. É eu passar por uma dor hoje que já foi vivenciado por esse ecossistema, que ele pode te orientar, dizer: "A melhor forma de tu conduzir essa dor é dessa forma". Legal, legal. O sábio ele aprende com o erro do outro, né? Sem Isso é dúvida, verdade. Tem muita gente que quer caminhar sozinho. Tá tudo bem, sozinho você pode ir a algum lugar, mas acompanhado você vai meio mais longe e mais rápido. Isso é sem dúvida, verdade, doutor. sem dúvida. Não à toa, 90% dos nossos representantes hoje são fechados aí com o DTJus, né, doutor? Verdade, É verdade. justamente pensando nesse ecossistema para que nós possamos ter essa parceria, né, doutor? Doutor, mas conta aí uns casos aí para nós, doutor. Vamos lá, vixe, tem muito, Bora contar um assim, tem muita eu tenho história. certeza que quem está nos assistindo, ele tem muito interesse, pensando, talvez ele esteja pensando só que, é só na minha representação que tem esse problema, e às vezes o problema dele é isso aqui comparado a um que o senhor possa contar aqui para nós. Sim, sim, Me sim. diz o mais interessante aí que o senhor já viveu aí pra gente Assim, debater. a gente já teve muitos casos, né, muita história nesse Acredito. longo aí de 10 anos aí de Acredito que trabalho. bicho criativo é É vendedor, né, vendedor, doutor? é vendedor. Vendedor é Nós bicho nós criativo. tivemos um, inclusive, engraçado, eu posso trazer essa aqui já para vocês. Por exemplo, a loucura disso, de novo, eu acho que a veia criativa do time comercial é muito interessante, É tá, legal. e a gente precisa até incentivar isso. Sim, Agora, de sim. novo, eu preciso ter essa veia criativa dentro dos ditames do que estabelece a legislação, dentro do que o mercado tem e o próprio Banco Central estipula para a gente. Eu não Legal, posso sim. criar isso fora. Por exemplo, já tivemos situações loucas aí de representações que o cara pegou, o vendedor botou o carro da avó dele ali na frente, esse carro 10 vezes, a loucura disso, sabe? Então, Acredito. essas situações que extrapolam, foge, não dá. E precisa ter ali sempre um representante orientando, porque, como eu falei, o time comercial ele é não só criativo, como ele É, atua muitas vezes ali pensando vender, em vender, em vender. Um alerta que eu deixo aqui para qualquer representação é: hoje 90% ainda, né, das demandas que a gente recebe lá no nosso escritório jurídico é muito voltado. Cuidado, pelo amor de Deus, com data certa de contemplação. perfeito. Dentro do consórcio não tem essa possibilidade de você prometer uma data certa. Então, essas situações de contemplação, eu costumo sempre dizer, Carlos, que nós temos uma relação triangular no consórcio. Se na mesa de negociação você trouxer essa relação triangular, dá tudo certo. Que seria isso, Dayara? Seria a ideia da gente falar sobre assembleia, a Uhum. gente falar sobre sorteio e lance. Lance. Se eu tenho então essa conversa transparente e triangular de assembleia, sorteio, lance, isso é próprio do consórcio, sabe? Isso o meu consorciado vai sair de modo claro, Bem esclarecido. transparente, esclarecido. Então isso é importante e hoje é uma observação que eu já estou trazendo aqui de cases mesmo que acontece, de demandas que a gente tem no escritório, é muito por conta disso, não deixar claro ou prometer algo que não poderia ter sido prometido. Nós tivemos, por exemplo, um case, já teve representação aqui que chegou e disse: olha, 6 meses aqui, você vai ter já esse seu crédito liberado. Eu não posso garantir isso, eu não Não, tenho como garantir isso. Eu tenho como trabalhar para que isso perspectiva que aconteça, né? aconteça. E é muito interessante você montar um plano para esse consorciado dentro de um grupo que já está ali com fundo comum sendo trabalhado, estruturado, para que a gente tenha perspectivas por meio do lance de isso ser encurtado. Sim, Agora, eu cravar isso como certo é um cuidado que a gente precisa ter e hoje no mercado, assim, se eu puder dizer a métrica nossa lá, a maior demanda que a gente tem é isso. Para para finalizar esse tópico, eu costumo sempre falar, o que vai diferenciar uma demanda dela ser uma venda redonda e parar lá no escritório jurídico é a comunicação. É como a forma clara que eu passo isso para o meu cliente. Então, se na comunicação eu não fui claro, não fui transparente, vai ocasionar uma problemática nessa venda. Uhum. Doutor, e se eu faço nem que se eu faço uma estimativa para o meu cliente que eu sei que ele será contemplado no primeiro mês, eu ainda assim posso garanti-lo? Essa questão das garantias, é como eu lhe falo, uma coisa é a gente planejar, sabe? Nesse planejamento, eu fazer um levantamento dos lances que Isso. obtiveram resultado. Não Aí tem problema de fazer esse planejamento. aí vamos supor que eu tenho Agora, eu cravar a data e já é dia, mesmo que eu não sei que dá. o cliente vai ser, Nessa né, porque questão eu tenho, como eu disse,
uma coisa é a gente sempre testar essas perspectivas de planejamento. Ó, eu tenho uma possibilidade aqui por conta do histórico deste grupo. Eu posso trabalhar isso? Devo, não tenho problema nenhum de trabalhar isso. Outra coisa muito importante, aí trazendo já essa dica também para as apresentações, eu tenho hoje prova social. O que é a prova social? Eu contemplei. Uhum. Eu preciso, inclusive, constantemente, se eu contemplei, estar falando sobre esses cases. Eu não tenho problema nenhum de trazer para a mesa de negociação esses informativos. Ó, nós conseguimos contemplar fulano de tal com essa estratégia, com esse planejamento. Vamos tentar para você aqui também? Isso é importante. Ótimo. Sempre explorar muito as provas sociais. Legal, prova social. Doutor, o que o senhor acha dessa frase assim? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. É, Que ao seu parecer jurídico sobre essa bendita frase? essa frase, assim, eu faço sempre ressalvas a ela, né? Por que que eu digo um pouco de Porque de fato ressalvas? ela existe, Existe, eu né? escutei muita De gente falar no fato, mercado, né? Mas é aquela coisa, se nós hoje, inclusive, abrimos essa nossa conversa aqui, essa nossa mesa de conversa, Carlos, falando sobre isso. Hoje o centro de qualquer empresa deve ser o nosso cliente, o nosso consorciado. Se eu estou partindo do pressuposto que esse cliente é o centro das atenções nossas, para que a empresa possa desenvolver dentro do que ele precisa, do que ele necessita, essa frase já não é tão interessante. Por quê? Porque se eu parto disso, eu preciso que seja cada vez mais transparente e claro. Eu preciso que ele entenda. Não é só eu falar e ele, o que ele entendeu, eu não tenho exato. Às responsabilidade, vezes o vamos dizer. vendedor ele se agarra muito nisso. Aí Não, eu sim, falei do meu do jeito meu e o jeito, jeito e que o ele que ele entende é entendeu, eu não com tenho ele. como ver. Quando eu parto do pressuposto que o cliente é o centro das atenções, eu preciso ter a preocupação também De do ser que ele entendeu, transparente, né? né? Do que ele entendeu, eu preciso também. Então não se agarra mais nessa frase, ó, não se agarra, você tá tendo Tá aqui, ficando ó, ultrapassada você ela. tá tendo aqui, dentro da Nex eu tô batendo muito nisso, que eu já escutei muito vendedor falando: "Não, Carlos, que é isso, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o cliente entende". Não, você é responsável pelo que o Sim, cliente entende, sim, porque tudo tá na comunicação, perfeito. né, É isso doutor? mesmo, é isso mesmo. Tudo tá na comunicação de como é feito. Doutor, mas, assim, visando isso, qual seria a forma um script ideal de uma venda? O senhor poderia dissertar isso para nós Posso, aqui? posso trazer. Hoje, por exemplo, a gente vem conversando muito no setor. Hoje eu não tenho, e infelizmente, empreender no Brasil não é Ah, matéria fácil. meu Você amigo, sabe bem disso, não é matéria fácil, infelizmente. Note, por exemplo, a gente não tem um elogio aqui, não nós tem. temos um reclame aqui, né? E eu brinco muito e falo sobre isso. Hoje as redes sociais é uma realidade, sabe? Hoje quem está afastado da parte virtual realmente está fadado ao fracasso. Então eu preciso me aproximar. E quando eu falo sobre isso, eu digo, por exemplo, ferramentas como Google Meu Negócio, Reclame Aqui, elas precisam ser melhor utilizadas. Eu tenho um problema, por exemplo, se eu tenho uma base satisfeita, fã, porque eu tenho aqueles clientes fãs, aquele cliente que foi contemplado e ele mesmo é aquele cara que defende a Ele vende. empresa e bate embaixo d'água. Então, eu preciso explorar essa base da seguinte forma: se eu tenho um Reclame Aqui, nós não temos elogio aqui, como eu brinquei, né? Eu tenho Uhum. um problema, por exemplo, desse cliente falar bem lá no Reclame Aqui, ainda que seja uma página em tese para reclamações, não tem um problema disso. Eu preciso e posso trazer prova social. Eu tenho um problema, por exemplo, dele deixar, e aí eu até dou um conselho, uma dica para os representantes. Eu acho que em todo atendimento, sabe, você fechando ou não, você precisa no momento ali pedir uma avaliação e joga essa avaliação para o Google Meu Negócio. Ótimo. Como é que foi o teu atendimento aqui? Foi Legal, bom? O legal. cara não fechou o contrato, sim, mas ele foi bem atendido. Muito bom. Sabe? Então, explora mais isso. Explora essas ferramentas. Por quê? Porque hoje, quando eu vou fechar qualquer compra, essa jornada de compra, Carlos, eu tenho a preocupação do que como é que está essa empresa online, o que, é que o pessoal está falando sobre ela, eu vou pesquisar. Então, quando eu tenho esses feedbacks positivos, inclusive foi o que você tratou muito no podcast passado, feedbacks, Feedback. isso é importante porque traz maior segurança para esse cliente nosso. Então, se eu puder trazer o primeiro script, eu preciso estar no virtual, né? E estando lá, eu preciso trabalhar isso daí. Então, se eu atendi 100 clientes, mas só 2, 3 fecharam ali comigo um contrato efetivo. Com os 100 clientes, eu vou trabalhar como é que foi o atendimento. Ótimo. Joga lá no Google para ele falar sobre isso, Nossa. se ele foi bem recebido, sabe? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente tem que pensar. Esse é o primeiro ponto. Estruturar cada vez mais. Né? E aí vamos falar de checklist mesmo, script e checklistzinho para esse representante que está iniciando. Eu preciso estruturar cada vez mais. Como eu falei, eu sou de uma época que eu peguei o amadorismo, o Uhum. improviso, mas hoje as redes estão cada vez mais estruturadas. É você pegar a rede Nexus aqui, por exemplo.
Pessoa que está chegando com a estrutura que a Rede Nexus hoje tem e fortalece. É aquela Graças a coisa. Deus. A gente precisa estar com essa modernidade, né? E o representante precisa trabalhar gestão, precisa trabalhar liderança, precisa trabalhar com entendimento de pessoas. Não é mais só vender. Não é. Porque hoje, se uma empresa diz assim, eu vendo muito, mas não de um modo estruturado, ela vende por pouco tempo. Vende, Sabe? né, doutor? Não tenha dúvida. Ela vem, vendi no primeiro semestre aqui, foi maravilhoso. Estourei Um de mês vender foi e tal. estouro de venda, mas se não se estruturou para isso, para receber, ela vai vender por pouco tempo. Porque tem o bônus e o ônus, né, doutor? Porque Sim, tem, ah, tem aquele ditado também, nem Jesus agradou todos, quem dirá sim, uma loja. sim, Então, claro. tem um ou outro cliente que vai ali dar um probleminha pro representante e realmente quando ele não se estrutura, Sim, essa é a minha preocupação hoje com a Nexus, é não estar estruturado para que quando ele venda muito, quando ele for lá, ter um pós-venda ali efetivo, ter um jurídico que é igual o DT Jus, que é empático com o cliente, isso é muito importante, porque às vezes tem jurídico, doutor, que ele vai para cima do cliente como se o cliente fosse um bandido. sim, Né? E eu entendo assim, ele quer defender o claro, cliente dele, que é a representação, mas é de forma errada, porque precisamos ser empáticos. claro. E essa é uma qualidade que eu destaco aqui do DT Juiz muito grande, doutor. Por isso, não à toa é parceiro da Nex. Verdade. Essa empatia que vocês trazem é sensacional junto ao cliente. E pegando, inclusive, seu gancho, pós-venda. Eu brinco muito, às vezes Pós-venda. eu noto que o setor de pós-venda não pode se pensar aquela coisa. Você quer cancelar? O cliente está louco ali, por algum motivo na jornada dele não foi satisfatória, e aí ele chega no momento do pós-venda. E aí ele diz: olha, quero cancelar, e esse pós-venda recebe sem essa simpatia. Sabe? Sem essa aproximação. Ah, você quer cancelar? Então pronto, você vai perder Cancela. valores aqui, você vai perder dinheiro. O problema é seu. Não, Nossa, a coisa não funciona dessa forma. Pegando o gancho do setor jurídico, o atendimento não pode ser ótimo. isso. O atendimento deve ser o que foi que trouxe uma insatisfação. Vamos trabalhar para a gente melhorar essa jornada sua aqui dentro da empresa e trabalhar isso com o cliente. 90% hoje das reclamações que a gente recebe, olha a loucura disso, Carlos. 90% das reclamações que a gente recebe é muito porque o cliente ficou órfão nessa jornada. Ele, quando fechou lá na representação, foi tudo lindo, foi maravilhoso, foi bem recepcionado, recebido, mas depois, na jornada dele de continuidade desse contrato, ele não tem mais esse mesmo suporte. E aí ele chega lá querendo só ser o quê? Escutado. Só isso, né? Depois que ele fala, diz quais foram as satisfações dele, a gente escuta atentamente isso, que deve ser feito pelo pós-venda, essa tratativa, ele diz: não, doutor, obrigado por me atender, eu vou continuar aqui com o meu contrato, eu vou pagar porque você me esclareceu e eu vi que a empresa de fato é séria. Então, note, faltou o quê? Olha, Comunicação, acompanhamento, e estruturação. estruturação, A estruturação. estruturação de É ter um isso, bom jurídico atuante, é como eu isso. disse para o senhor, porque tem jurídico que vai para cima do cliente que, meu Deus do céu, não, pelo contrário, o DT Juiz hoje ele tem essa qualidade do senhor, que é Agradeço, própria do eu senhor agradeço. mesmo, né? É isso que eu conheço de perto, graças a Deus. E hoje também tem um diferencial aí que eu quero até comentar aqui sobre a nossa viagem Sim, ali a Paraíba para conectar o senhor junto a um parceiro, a uma administradora que é parceira da Nexus hoje. E eu queria dizer para o senhor como é que está sendo essas proximidades com a administradora hoje do DT para a Jus. gente finalizar aqui o que a gente estava Vamos lá, conversando do script, já entrar nessa experiência que foi muito legal agora no começo do ano, verdade. vou trazer para vocês aqui como é que foi essa viagem nossa. Eh, finalizando o script, Carlos, só para complementar mesmo esse assunto que a gente puxou, Bora. outra coisa importante, esse representante ele precisa a gente estreitar os laços com as autoridades. Como assim? Perfeito, Procon, por doutor exemplo, eu preciso Procon. fazer essa Ótimo. ponte. Por que que eu estou trazendo isso? Porque a nossa temática aqui de viajar É foi justamente essa inclusive ponte, né? por conta disso, para fazer essas pontes. Então eu preciso ter o jurídico, eu preciso ter a empresa com aproximação aos órgãos, Procon, Decon, para que ele entenda o funcionamento, para que ele entenda a seriedade da empresa e que a gente crie pontes, que a gente crie canais de integração. Então isso é muito importante. Legal, legal. E essa viagem foi muito isso, né? O É, Carlos disse: rapaz, eu quero aproximar o setor jurídico aqui do Ceará com a administradora, a sede dela tá lá na Paraíba, vamos cair para lá. E foi muito legal porque ele disse: doutor, me ligou, vamos viajar amanhã. Eu digo: eu tô pronto, parado e simbora. querendo. Só fecha na loucura, doutor. Eu quero ir para lá, vamos sentar com o pessoal do jurídico, vamos alinhar os trabalhos, porque eu preciso que a minha base esteja Legal. alinhada. Então, quando você me liga que fala sobre isso é muito legal, porque primeiro mostra muito seu perfil, muito da Rede Nexus, de estar sempre preocupado em qualidade.
né? E também mostra essa ideia da gente botou aqui as malas, vamos embora. E foi muito proveitosa essa viagem, Bastante. sabe? Essa viagem foi uma aproximação que nós tivemos para toda a nossa base, trazendo ainda mais estruturação, onde eu tenho a administradora alinhada com a rede Nexus aqui, alinhada com a empresa, para E que com o possamos DT Jus também, que com é um. DTJus, com DTJus também, para que nós possamos entregar o melhor. Melhor para quem? O melhor para os representantes, o melhor para os nossos consorciados. E é isso que a gente trabalha diuturnamente. Você, a Hannah, eu sei que é fissurado Ah, nisso. demais, demais, doutor, Isso é demais. muito bom. Isso é Isso é muito bom. nosso trabalho de estruturação aqui dentro da Nexus é realmente voltado para a qualidade sempre. Sim, Sempre vai ser. Esse é o propósito. Eu digo muito que é por pessoas, sim, né? O dinheiro ele vira consequência. sim. O dinheiro vira consequência. E falando sobre isso também, doutor, eu vejo que o senhor também sai muito na frente de outros escritórios na questão tecnológica. Sim, sim, A sim, questão sim. tecnológica do senhor pode falar aí o que está movimentando Posso, aí. A posso. gente trocou uma ideia na viagem, eu sei que tem muito projeto irado para sair, eu estou ansioso por isso, Eu, mas conta um pouco aí do seu Eu achei tecnológico. muito legal porque, assim, eu gosto muito de conversar, inclusive, Carlos, com você sobre isso, porque quando eu levo a ideia, faz, Carlos, eu estou adotando lá no DTJus uma tecnologia que doutor também, estou com ela aqui. Então isso é muito legal, né? Você também sempre pensar nessas novas tendências. Se a gente fala de tendência de mercado, não só do DTJus enquanto escritório jurídico, mas se eu falo também do mercado de consórcio, a tendência é cada vez mais a parte tecnológica avançar. Note, há um tempo atrás a gente ainda tinha contratos o quê? Na mão, Físicos, né? mão. Hoje em dia Verdade, já não mais é uma realidade. verdade. E nós temos cada vez mais situações de automação. Tem alguns trabalhos repetitivos que nós estamos ali. E aí sempre me perguntam isso, cara, seja em representação, seja até no setor jurídico. Rapaz, seremos substituídos pelas IAs, pelas tecnologias que estão aí? Não, pessoal, eu não acredito nisso. Eu acho que vai ter aquele profissional que sabe mexer com a parte tecnológica, né? E aquele profissional que não se atualizou, não mexe com Fica isso, um pouco para trás, vai querendo ou não. ficar, Eu vai acho que ficar. temos que andar de mãos Mãos dadas com o dadas. que nos é É proposto, né? isso. Porque eu também acho que a IA não chegou para atrapalhar todo mundo, não, Sim, ela chegou para facilitar a vida de muita gente. sim. Lembro de uma fase, doutor, que eu lembro que eu tinha que abrir os processos mandando um WhatsApp para o senhor ia para aquela planilha do Excel e tudo mais. A gente sabe que o cliente ele tem um pouco de pressa, né? Obviamente ele fica ali apertando. E o senhor hoje criou um aplicativo sobre isso que, meu Deus do céu, facilita a vida do representante muito. Então fala sobre esse aplicativo aí para a gente, Hoje doutor. nós temos o escritório virtual DTJus, né? E é muito interessante como você acompanhou, como como nós estamos hoje. É. É o escritório virtual DTJus, onde a gente centraliza todas as informações lá. Inclusive, nós temos a equipe de desenvolvimento que constantemente está atualizando, criando e performando ainda mais nos aplicativos. Então, para falar um pouco do escritório virtual DTJus, a gente entende, e eu sou um otimista quanto a isso, né? Foi direito, tecnologia e consórcio é um dos pontos que eu gosto de tratar Verdade. muito. E é um diferencial muito grande do senhor Sim, hoje. e hoje é aquela coisa, a gente precisa estar nessa É. modernidade. Então, o Eu escritório, lembro de uma história que eu trouxe parceiros de lá de Porto Alegre sim, e que, meu Deus, eu tenho que fechar com esse rapaz só por conta disso aqui, que eu nunca vi um negócio desse, verdade, né? verdade. Ficaram encantados, né, com o nosso escritório virtual, com a forma que a gente trabalhava. E hoje, inclusive, nós estamos desenvolvendo um IA, né, Ó, IAzinho do e não DTJus. para. Não para, a equipe nossa de desenvolvimento lá não para, não. Então, nós estamos trabalhando hoje para quê? Para a IAzinha DTJus, ela possa justamente auxiliar cada vez mais nossa equipe interna e também os nossos clientes, né? Então, veja, por exemplo, ó, nós temos hoje, e é uma realidade do mercado, jurimetria. É algo que eu sempre pergunto, você já ouviu falar em jurimetria? O pessoal, como é que é isso? Imaginemos, hoje já existe isso e é algo que a gente tem dentro da nossa estrutura, onde eu tenho uma demanda aqui no estado do Ceará, ou no interior do estado do Ceará, na vara única de um desses interior, e eu Uhum. quero trabalhar o que é que aquele juiz já decidiu sobre consórcio, como ele se posiciona. Eu Nossa. consigo trazer essa parte de dados para que a nossa defesa seja em cima do que o juiz já entende Hum. ou que ele prefere quando isso é tratado. Então, isso é muita tecnologia envolvida, é muito dados envolvidos. Então, assim, hoje você recebe lá em tempo real dentro do nosso Real. escritório Rápido. virtual todas as informações. Se a minha equipe começar a trabalhar, a equipe nossa do DTJus agora em um processo específico, você já recebe O automaticamente um e-mail já disparo, dispara já. um e-mail, um WhatsApp, informando que a equipe está trabalhando. Nós temos as publicações em tempo real quando chega para a gente, também já é disparado para os nossos clientes. Inclusive, já tem a IAzinha resumindo e trazendo de modo didático como é aquela movimentação jurídica. Porque a gente sabe que tem uma linguagem jurídica muito mais formal Sim. e ela simplifica isso. Então, assim, hoje na nossa operação jurídica, a tecnologia, a IA
está muito envolvida. E eu entendo que isso deve ser expandido não só dentro do trabalho jurídico, né, de qualidade para os representantes, mas as representações precisam pensar nisso. Na Na tecnologia, né? tecnologia, Carlos, por exemplo, ó, se eu tenho um time comercial que eu levava muito tempo antes para qualificar, para fazer simulações de vendas, hoje eu posso ter uma IA que faz isso e me entrega os relatórios, dizendo, ó, o atendimento precisa melhorar nesse ponto, o atendimento foi muito bom nesse ponto. Nosso time comercial lá no escritório hoje, né, ela já trabalha com isso, já tem uma IAzinha própria, específica para isso, para atendimento, para que a gente possa estar com esses relatórios sendo monitorado constantemente como está a qualidade de venda. Isso é só um dos exemplos num grande campo que a gente tem hoje tecnológica. Então, ter um acompanhamento no Interessante. escritório virtual, daqui a pouco vai ser lançado para todos, para toda a nossa base, Olha inclusive, aí. claro, a Rede Nexus também, um mapeamento do consórcio. Ou seja, você vai ter um mapa onde, eu quero expandir minhas operações para o Nordeste. Ó, Como é que está essa região, doutor, em termos de consórcio? Como é que está a qualidade de venda lá? Vai ter um interessante. mapazinho onde essa atuação vai estar lá exposta para você com métrica, com dados. Então, é sempre pensando nesses avanços tecnológicos que a DTJus está ali para te dar o suporte. Não à toa está muito à frente, anos-luz à frente, porque está andando de mão dada com a tecnologia, né, doutor? Olha, essa da regional, essa é sensacional, porque eu, como gestor de plataforma hoje, realmente eu quero expandir o meu negócio, eu quero olhar para onde eu posso levar pessoas e realmente eu não quero colocar qualquer pessoa em qualquer lugar, sem antes ter esse estudo. Antigamente nós fazíamos o estudo de campo, né? Sim. É muito assim, quantos mil habitantes tem nessa cidade? Será que dá para eu botar uma loja aqui? E muita gente esquecia mas quantas lojas de consórcio já tem? É isso. É, porque hoje eu vejo um erro muito de representantes, doutor, ficarem felizes, às vezes, até com a desgraça dos outros, eu posso dizer assim. Mas mal sabem eles que o produto é o mesmo. Então, se tá ruim para alguém dentro da tua cidade, se alguém dentro da tua cidade está vendendo de forma errada, não pense que só porque ele está ruim é só ele. Vai afetar você também, porque o produto é o mesmo. Sim. Não casa. Então, é muito bom É a que bandeira, isso né? esteja de mãos dadas, a tecnologia é justamente com isso. Porque eu não vou chegar no meu concorrente e perguntar, irmão, como é que tu vende aí? Sim, Como é que você está? Quantos processos você tem? é isso. O cara não vai dizer, doutor, né? Sim. E aí vem a importância dessa tecnologia que eu tenho certeza que será revolucionária. É o apoio à gestão, é aquela coisa. O nosso escritório não só pensa no litígio, nos processos, a gente pensa também no preventivo, no apoio à gestão, que é um dos produtos que a gente trabalha muito lá dentro do escritório. Por que que eu digo isso? O apoio à gestão eu quero expandir. Uhum, De novo, tá, as estruturações estão ficando cada vez mais complexas. sim, E quando eu quero expandir, eu tenho que fazer, como você disse, um estudo, uma análise. Essa expansão, ela pode ser feita para essa região? Como é que é essa região para o consórcio? Isso é muito importante. Como as empresas que já estão instaladas lá estão vendendo produto com qualidade, porque é o que eu sempre digo, o que eu defendo muito, que nós, na verdade, defendemos, seja a Rede Nexus, seja o DTJus, é que a bandeira consórcio, consórcio, com o certeza. produto que é maravilhoso consórcio, ele não só possa expandir cada vez mais, como ele possa estar cada vez mais sólido, mais claro, mais transparente. É isso que a gente defende. Então, se você tem esse pensamento pequeno de dizer, não, tá chegando uma pessoa aqui, eu quero prejudicar, primeiro, o mercado é gigante, tem espaço para todo mundo. Tem, só brilha para E todos. a ideia é a gente defender cada vez mais essa bandeira maravilhosa do consórcio. E o uso de chatbots, doutor, o senhor acha que isso aí pode vir a ser o futuro? É, já é uma realidade. Na verdade, o que a gente pensava que era o futuro já é a Já está realidade. hoje, né? Quem não tem essas estruturações, como ele disse, está afastado. Porque, por exemplo, se você tem hoje vamos falar de campanhas rodando aí. Se você tem uma campanha hoje trazendo muito fluxo nesse funil de vendas para dentro da tua representação, e tu não tem ali um chatzinho bot, uma inteligênciazinha mesmo. E eu não estou falando de chatbot mais, aperte um, aperte dois, não, isso aí já é Não, passado. Isso aí já é uma já tem um geração que antiga conversa, né, doutor? E de já modo humanizado, né? Então é essa tecnologia que eu estou a defender aqui que seja aplicado. Por quê? Porque se entra esse volume alto, eu preciso começar a qualificar esse lead e chegar para minha base, meu time comercial, um lead qualificado, onde eu sei, ó, esse aqui tem interesse efetivamente no consórcio, já teve uma qualificação prévia feita pela nossa IA, feita na parte tecnológica, e isso facilita para que o time comercial, como eu disse, a ideia não é substituir, é integrar, é uhum, trabalhar otimizando, o que eu levava 2, 3 horas, eu consigo fazer em minutos.
Então, Uhum. é essa integração que eu defendo muito e eu acho que vai ser uma parceria muito interessante. E é importante para ambas as partes, então, como senhor, Sim, até como o vendedor também, sim, porque se tem esse chat, a gente não está online 24 horas por sim, dia, não tem como, ninguém é máquina. E o chatbot já serve para esquentar justamente esse lead. sim. Até o senhor usa também esse chatbot até para futuros clientes também, novos Sim, clientes sim, seus? sim. Hoje nós estamos, por exemplo, há muitas vezes os nossos clientes da nossa base, Uhum. 2 coisas que a gente já está fazendo lá. Primeiro, nós estamos, individualizando canais. Como assim? Quem já é cliente da nossa base, do consórcio, ele é recorrente, vai ter um número específico Ó, de atendimento, uma equipe de atendimento própria. E mais do que isso, por exemplo, tem vezes que o cliente chega lá: "Doutor, como é que está aí, processo tal?". Eu tenho um problema de ter uma tecnologia envolvida, onde ele traz já um resumo didático para esse cliente, ele pega dentro do sistema do escritório virtual DTJUS e já joga essas informações. Claro, supervisionada sempre por humano, por por uma uma. pessoa, mas isso facilita, sabe? Eu já tenho aquela pronta resposta e eu não tenho uma pessoa para pegar esse dado lá, demorar nesse feedback. Então, é isso que a gente vem trabalhando sempre muito forte, entregar algo com qualidade, mais rápido e mais eficiente. Uhum. Porque realmente as pessoas hoje a gente vive num mundo de ansiosos, né? Ansiosos, é isso. Ansiosos e quem tem um problema quer seu problema resolvido de imediato e tudo mais, né? Mas doutor, hoje o escritório do senhor atua somente no Ceará? Não, hoje a gente já expandiu nossas operações. Hoje, boa parte do Nordeste já está, sim, ali o selo DTJUS, né? A questão do consórcio sendo trabalhado, e expandimos agora recentemente para o Sul. Então, nós Su- estamos também no Sul e Sudeste do país, trabalhando cada vez mais essa bandeira consórcio e demonstrando que a gente consegue, sim, estruturar e ter essa venda de qualidade, como a gente Legal, vem conversando. legal, doutor. A gente falou de estruturação e tudo mais. Vamos colocar aqui uma pauta aqui. Vamos supor que eu tenho um representante nos interiores, em algum lugar. Como que é feito esse acompanhamento? Como é que o DTJUS hoje se comporta em relação a isso? Hoje, se a gente tem, por exemplo, um representante do interior, ou que ele está chegando, ou que ele já está na base, primeira coisa, a região dele já está mapeada. E Uhum. quando eu falo mapeada, como é que nós estamos com situações de PROCON, DECON lá? Como é que está o entendimento sobre consórcio nessa região? Quais são as principais demandas judiciais sobre esse tema lá? Então, é aquela coisa de dados, mais uma vez, né, a parte tecnológica também envolvida nisso. Então, esse levantamento ele é feito previamente e esse acompanhamento contínuo é que faz essa grande diferença. Por quê? Porque a gente ajusta a rota. Por que que é tão importante o escritório virtual hoje do ETJUS que a gente vem Uhum. falando aqui, Carlos? É porque eu consigo métrica. Eu Sim, entendo que para uma boa gestão eu preciso ter dados. ter dados, com Se eu não certeza. tenho dados para poder trabalhar, se eu não tenho métrica, eu vou achismo da minha cabeça. Agora, quando eu tenho dados claros, eu consigo, muitas vezes, corrigir a rota. A gente consegue fazer um planejamento estratégico muito mais eficiente. Então, hoje, qualquer apresentação, seja aqui, próximo em Fortaleza, no interior do estado, ou mesmo em outros estados, a gente tem esse acompanhamento próximo e, como eu digo, toda essa parte operacional, tecnológica envolvida. Pois é, digo isso porque a Nexo está expandindo agora e, como o senhor sabe, nós somos fechados com o DTJUS e eu Fico já feliz, quero estruturar aqui fico feliz. tudo, como que faz, né? Porque Claro. hoje o doutor aí é de longas datas Sem dúvida, sem conosco, dúvida. né, doutor? E graças a Deus melhorando cada dia mais. Mas para a gente finalizar aqui nosso bate-papo legal, doutor, me fala um pouco aí da visão do senhor para o futuro aí do consórcio, o que é que nos aguarda, assim, ao seu ver profissional, obviamente. As novas tendências, Carlos, eu sempre falo isso, quais são as novas, me perguntam muito, quais são as novas tendências do mercado, de consórcio? E é como eu falo, eu vejo essa parte de estruturação cada vez maior, a gente precisa setorizar, né? Então, veja, ó, a gente rodando um pouco nas representações, a Rede Nexo aqui já é uma realidade, quando a gente fala Uhum, de setorizar, é você ter uma pessoa que faz um primeiro atendimento, essa pessoa depois sai, entra uma segunda pessoa que vai fazer o fechamento, depois eu saio e tenho um pós-venda acompanhando, ou seja, eu estou setorizando toda essa jornada do cliente. ótimo. Isso não só ela deixa claro e transparente para esse consorciado, como para a empresa você setorizar, ficar algo mais organizado. Hoje já é uma realidade aqui na Rede Nexus, a gente já Sim, trabalha muito forte isso, eu digo porque eu acompanho, sim, sim, né, doutor. nós Muito acompanhamos aqui, eu importante. tenho essa aproximação junto com Sim. você e vejo esse crescimento constante, isso é muito bom. Então, uma nova tendência é cada vez empresas mais estruturadas, de novo, quem entra hoje na representação, abre a representação, eu só vou vender, isso já passou do mercado, não é só mais isso.
Vender é bom, é coração, é pulmão, é tudo, mas eu preciso ter essa estruturação e isso trabalhado de forma muito coerente, né? Então, outro ponto específico nessa nova tendência é tecnologia. Tecnologia, Tecnologia está vindo aí, sabe, puxando tudo. isso Então, é o por futuro. exemplo, a gente precisa, e é algo que eu já conversei com você, a gente já está Já, estruturando já para sim. esse semestre, que todos que da rede Nexus, nós tenhamos plataformas e sistemas, por exemplo, do pós-venda acompanhar. É aquela Isso. coisa do ticketzinho ser aberto. Sim, Eu entrei com a demanda e disse, olha, eu preciso de esclarecimento que não ficou tão claro nesse ponto. E aí o cliente ele ter essas comunicações de onde está, qual é a evolução dessa demanda que ele levou e como é que será essa conclusão. Então eu sei, eu tenho isso visual, legal. sabe? Então é isso que a gente já está trabalhando, né? Eu já venho conversando muito isso com você e a Rede Nexus já está com esse pensamento também à frente. Então, muita coisa eu acho que a gente precisa se antecipar do mercado. Então, as É, novas tendências para a gente resumir aqui essa nossa boa conversa é dizer, tecnologia vai estar aí cada vez mais e isso vai ter que estar implantado na tua operação, qualificação constante, tem que ter uma equipe treinada, buscando conhecimento, é algo também que a Rede Nexus tem como tem. prioridade dos seus representantes e a coisa estruturada com contabilidade, com jurídico, com pós-venda. Então é essa visão. E aí, os representantes aqui, eu deixo esse recado. Você precisa estruturar, você precisa se aproximar a quem já vivenciou isso, sabe? Quem já passou por essa dor. E isso eu não tenho dúvida que a Rede Nexus entrega muito bem. Muito obrigado, doutor. Que bate-papo legal, doutor. Acho que daqui saiu muita coisa boa. Acho que você que está assistindo e pensa que é só vender, fica aqui a reflexão. Isso aqui não é sobre vender. Não é só sobre vender. Vender é muito importante. É o core, é ali o coração do negócio. Mas se você não tiver uma boa estrutura, uma boa padronização, certo, dos teus setores, você não vai muito longe. No mercado de hoje em dia, se você não nadar bem, você afoga, meu amigo. Então, esse foi mais um episódio aqui do Nexus Cast. Quero muito agradecer a você que assistiu até o fim, tá? E dizer que se você tem dificuldade hoje com essa estruturação, com tudo, a Rede Nexus já tem um caminho pronto ali só para te orientar, juntamente aqui ao DTJus, que é um parceiro de longa data, certo? Então, sou muito grato a todos. Vejo vocês até breve no nosso episódio 3.